Pois, meus queridos, e algumas coisas muito peculiares aconteceram desde a live de ontem e a gente vai conversar sobre isso antes de falar sobre o vídeo dessa semana. Eu tô gravando esse vídeo na segunda-feira, dia 10 de julho, não sei se ele vai sair hoje, mas quem me acompanha aqui no canal sabe que ontem a gente fez uma live aqui pra tirar dúvidas e tudo mais. Em uma parte dessa live eu acabei colocando umas músicas pra tocar, porque, obviamente, eu tava no silêncio aqui em casa, respondendo perguntas há já uma hora, eu comecei a ficar meio que entediado, entre aspas, de estar no silêncio, digamos. E eu falei pra vocês, eu indiquei pra vocês uma música de uma pessoa, de uma cantora. Fui muito bairrista no meu comentário, falando de que ela era uma menina, uma garota de Santa Catarina, da minha cidade. E indiquei pra vocês essa música, que é Brasa, da Jade Baraldo. Eu vou deixar ela linkada aqui em cima, para que vocês assistam, porque essa música é muito, muito boa mesmo. Se vocês me acompanham no Spotify, que está linkado aqui em algum lugar do canal também, vocês vão ver que eu estou escutando essa música direto, sem parar. E aconteceu de que quando terminou a live eu recebi um e-mail do YouTube falando de que a distribuidora tinha feito uma reclamação porque eu estava utilizando recursos com direitos autorais. Obviamente que no momento que eu recebi esse e-mail eu fiquei meio frustrado, digamos, por ter utilizado e ter indicado, mas enfim, eu entendo a questão de filtros do YouTube. Então o que eu fiz foi mandar uma mensagem para a página no Facebook da Jade, que eu achei que eu jamais iria receber uma resposta. Acabou que ela mesma me respondeu falando que ela teve os mesmos problemas com um outro vídeo que ela publicou e que tinha música que é de autoria dela, e que ela ia tentar resolver isso pra mim. Hoje de manhã ela me manda uma mensagem perguntando se já tinha resolvido o problema que estava tendo naquele vídeo, e tudo foi resolvido. Resumo da história, eu simplesmente não tenho como agradecer a Jade por ter me respondido em primeiro lugar e ter se movido para conseguir resolver um probleminha num vídeo meu. Então, hoje mais do que nunca o meu carinho por ela é muito maior do que como uma simples cantora, assim como um ser humano que também não é porque hoje está no top viral do Brasil do Spotify, que também não consegue escutar as pessoas. E vamos para o assunto do vídeo de hoje, que foi algo que também surgiu na live de ontem, que é como foi a minha primeira prova na UNR com o sistema PBL, com esse sistema meio maluco, que muita gente não consegue entender como é que ele funciona. Para quem caiu de paraquedas aqui no canal, eu estudo na UNR, uma universidade argentina, pública, nacional, que são como as federais do Brasil, e ela utiliza o método PBL. Esse método é muito utilizado em outras universidades também do Brasil, porém é meio que novidade no Brasil esse método e muita gente acaba não entendendo. Além disso, tem a questão de que o PBL da UNR é muito particular, e muita gente acaba vendo as informações pela internet e parece que a gente não tem aula, o que não é assim. Vale ressaltar de que, como a própria faculdade diz, vocês são estudantes universitários, o interesse de aprender é de vocês, por isso que a maior parte das ferramentas de formação que a gente tem aqui, elas são optativas e não obrigatórias, o que faz com que muitas vezes aquele aluno que às vezes está meio que na preguiça, digamos assim, para não usar outros termos, ele acaba não indo e não utilizando certas ferramentas e depois, lá pra frente, vê de que aquelas ferramentas eram necessárias para ele e se não faz uma autocrítica de que ele não foi e não utiliza essas ferramentas, acaba dizendo que a UNR não tem aula, que é o que muita gente acaba vindo me perguntar. Mas como eu sempre digo também pra vocês, nunca utilizem uma única fonte de informação, sempre procurem várias para saber o que vocês querem saber sobre qualquer coisa. Mas enfim, vamos para a questão da prova. Como vocês sabem, ou talvez não, a UNR ela não tem as matérias divididas como anatomia, física, química, biologia. Eu até recebi uma mensagem pelo grupo do Telegram, ou por privado, não lembro agora, com a grade curricular da UBA falando de que se a gente tinha aquelas matérias também no cursado da UNR. E sim, a gente tem o cursado de Química, de Biologia, de Física, Anatomia e tudo mais, porém na hora de fazer as provas a gente faz no mesmo sistema de tutorias, ou seja, que a gente faz integrando todo esse conteúdo, principalmente na prova final, em que a gente vai ter que resolver unidades de problemas. Nessas unidades de problemas a gente tem o conteúdo de basicamente todas as matérias, algumas mais, algumas menos, mas todas elas vão estar aí incorporadas dentro daquela unidade de problema. Tem até um vídeo no canal, se eu não me engano, ele fala sobre o PBL, e eu até leio quais são as matérias que tem dentro do cursado das áreas, para que vocês possam entender que, por mais que a área se chame, por exemplo, crescimento e desenvolvimento, ou crescimento e desarrollo em espanhol, ela tem anatomia, física, química, biologia, psiquiatria e um monte de outras matérias que vão ter as aulas teóricas e as aulas práticas, porém que no âmbito da tutoria você vai ter que integrar todo esse conteúdo, certo? E na hora da prova acontece exatamente a mesma coisa, você vai entrar
como é que funciona? Vamos por parte. Não sei se vocês lembram, mas existe as classificações, digamos assim, dos estudantes, entre colóquio, regular e livre. E isso é basicamente tanto para o cursado como para as provas. Na hora que você for fazer uma prova, primeiramente, no dia que começa a prova, por exemplo, a prova começa no dia 1º de agosto. Não é o caso da prova agora de agosto, mas enfim. A prova começa dia 1º de agosto. No primeiro dia e talvez no segundo, rendem os colóquios, que são aqueles alunos que durante o cursado tiveram um desenvolvimento acadêmico superior ao do restante da turma e que tiraram mais de 8 nos 2 parciais. Qual a vantagem de ser colóquio? Você faz a prova primeiro, quando a mesa começa, e se caso você não aprovar nessa primeira instância, você pode se apresentar de novo no final do mesmo turno de exames. Ou seja, que para um turno de exames você rende 2 vezes, ou seja, você faz a prova 2 vezes e, obviamente, se caso você aprovar, a nota do não aprovado não aparece na sua história acadêmica. E se caso você não aprovar em nenhuma das 2 instâncias, fica na sua história acadêmica a nota mais alta. O aluno regular é aquele que participou ok e teve notas entre 6 e 8 em pelo menos um dos 2 parciais. E o livre é o que tirou menos de 6 nos 2 parciais, o que foi insatisfatório no seu desenvolvimento acadêmico, na sua participação nas tutorias. Além dos colóquios, também podem render no início da mesa quem são os regulares voluntários, ou seja, aqueles que não querem esperar a sua letra para render, eles podem render como voluntários no início da mesa, e depois deles vem todos os regulares. Os regulares vão render pela ordem alfabética do primeiro sobrenome. Por exemplo, meu nome completo é William Cardoso Ferreira. Então eu faço a minha prova com todos os Cs. E depois disso vem os livres, que são aqueles que não alcançaram as metas do cursado. Então eu vou comentar como é que foi a minha experiência. Eu fiz a minha prova no 3º dia, justamente porque eu sou C, então é geralmente no comecinho. Cheguei lá no corredor do cursado do 1º ano, que é onde também a gente tem as tutorias, que durante as provas não se tem aulas, pelo menos na prova de agosto, porque o cursado de nutrição ainda não começou. Cheguei lá, me apresentei, entreguei o meu documento só para ele corroborar de que eu tinha me apresentado realmente, ou seja, porque você tem que primeiro fazer uma inscrição online e depois você vai lá e entrega a sua fotocópia de livreta, que é, digamos, um registro seu, depois eu até mostro para vocês em outro momento, e no dia que você vai se apresentar, eles fazem uma chamada e você diz que você está lá, beleza. Aí o docente chama você, por essa ordem alfabética, para entrar dentro da sala de aula, do box, e vai ter 2 docentes, que tem que ser de cátedras, ou seja, de matérias diferentes para fazer a prova de vocês. Quando eu fiz a minha primeira prova, eu tinha 3 docentes dentro do box. Quando eu entrei no box para fazer a prova e que o docente tinha me chamado já, na verdade a docente, eram 2 docentes e um ajudante, que seria um monitor, digamos, no caso que na verdade o monitor só estava observando. Uma das docentes era de anatomia, a outra era de medicina e sociedade, que é uma matéria social, e o monitor não lembro agora. Mas enfim, cheguei lá, eles tinham todas as unidades de problemas que a gente tem durante todo o cursado de crescimento, dadas volta, digamos, estavam de cabeça para baixo para que eu não pudesse ver qual era o número delas. Eles falaram para eu escolher uma delas, eu puxei a unidade, que era justamente a última de crescimento, que fala sobre idosos, caminhada, e sobre metabolismo fosfocálcico, ou seja, a regeneração dos ossos e do metabolismo dos ossos. Como era a minha primeira prova, eu estava muito nervoso, e o que acontece? Pelo menos a minha experiência, eu não conseguia controlar o volume da minha voz. O problema não foi tanto o idioma em si, porque eu até que já estava me virando bastante bem com o espanhol. Não perfeito, mas já estava virando bastante bem. Como eu não conseguia controlar o volume da minha voz, tinha momentos em que o grupo de docentes não conseguia entender o que eu estava falando, mas era por causa do volume da minha voz. E pediam para falar um pouco mais alto. E quando eu começava a falar um pouco mais alto, eu gritava. Então, como que até eu conseguir encontrar a estabilidade emocional e psicológica para poder fazer a prova decentemente, já tinha passado aí uns 15 minutos. Mas beleza, e o grande problema foi, eu comecei a vomitar conteúdo. Eu não fiz um apanhado geral da prova. E esse é um grande problema que eu vejo de muita gente que vai render pela primeira vez e que é super normal, porque você não sabe como fazer a prova. Eu cheguei e eu comecei a vomitar tudo, exatamente tudo que eu sabia. E o ideal, desde o meu ponto de vista, desde o ponto de vista de muita gente que eu conheço, é você fazer um resumo de todos os conteúdos que estão dentro daquela unidade de problema para você fechar toda a resolução dela
e o docente poder fazer certas perguntas para você. Os docentes já estavam meio irritados comigo porque eu estava muito nervoso e eu já era tipo o 20º aluno que estava passando pela mesa deles. Os docentes começaram a fazer algumas perguntas que isso é normal, né? Você vai fazer o seu apanhado geral ou vai fazer que nem eu, vai vomitar todo o conteúdo. E os docentes vão começar a fazer certas perguntas. E eles podem perguntar exatamente tudo que eles quiserem dentro daquela unidade. E se caso tiver algum assunto que daquela unidade que puxe para outra unidade, eles podem te levar para outra unidade de problema. Não sei se dá para entender. Não sei se dá para entender, mas digamos assim, ó, naquele momento, que era a última unidade, eu falava sobre adulto maior, que é idoso, metabolismo fosfocálcico, e como eu falei de metabolismo fosfocálcico, que é a regeneração óssea, os docentes me levaram para a parte de osso, que está na unidade número 1. E aí começaram a fazer perguntas relacionadas àquilo, porque na verdade você está fazendo a prova final de crescimento e não de uma unidade em si, então eles têm essa liberdade também de te levar para diferentes pontos do cursado de crescimento. E me levaram para um assunto que eu não sabia exatamente, que eram questões muito minuciosas de acidentes ósseos de crânio, mas obviamente, como uma docente falou para mim, o docente sabe quando você tem capacidade de passar e sabe o conteúdo. Na terceira pergunta que ele faz para ti, a partir da terceira, ele só começa a fazer perguntas mais finas, mais detalhadas, caso você não saiba o conteúdo. Porque se caso você demonstrar, chegar tranquilo na prova, o que é muito complicado na primeira vez que você vai fazer a prova, chegar, sentar, conversar, fazer um apanhado geral e depois permitir ao docente de que ele vá fazendo certas perguntas para você, isso demonstra ao docente de que você sabe aquele conteúdo realmente, não que você está indo por pressão ou porque você quer render ou porque você não quer perder um turno de exames. Eu entendo que muita gente acaba tendo problema para se apresentar para as provas finais até o 3º, 4º ano da carreira, porque isso acontece comigo também. Eu fui render agora, no começo desse ano, ginecobstetrícia, e fazia tipo 6 meses que eu não fazia uma prova final, então eu estava muito nervoso também. Isso é normal, a gente vai ficar nervoso em toda a prova final, desde o início do cursado até o final do cursado. Isso é extremamente normal. O que a gente tem que conseguir é trabalhar um pouquinho dessa ansiedade antes da gente fazer a nossa prova final, pra gente não ter certos problemas como esse que eu tive, de não conseguir controlar o tom de voz, de vomitar todo o conteúdo e não dar espaço, não dar uma brecha para o docente fazer certas perguntas para você. Mas enfim, nessa oportunidade, que foi a minha primeira prova, eu não passei, obviamente, porque eu errei muita coisa, e me apresentei de novo, e na segunda vez que eu me apresentei, eu aprovei. Basicamente, depois que você aprova uma matéria, é o melhor sentimento do mundo. Parece que você ganhou, subiu ao céu e voltou em um piscar de olhos, e a felicidade é tremenda. Mas é isso, eu espero que algumas dúvidas relacionadas a como que funciona uma prova final, algumas dicas de quem já passou por certas experiências, acho que são válidas para quem está por se apresentar agora, ou quem está vindo para cá para entender um pouquinho como é que funciona. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, porque eu tô vendo que esse vídeo tá bastante longo, deixa aqui nos comentários que eu respondo vocês. E é isso, espero que vocês tenham gostado, compartilhem com os amigos de vocês. Estamos quase chegando a 17 mil inscritos, que foi o motivo da live de ontem. Se chegar, como eu falei pra vocês, a 20 mil inscritos até o dia 12 de outubro, eu deixo vocês pedirem pra fazer o que vocês quiserem. Dica e desafio pra vocês. E a gente vai pra Cordilheira dos Andes daqui a algumas semanas. Espero que vocês acompanhem todos os vídeos aqui no canal. Muito importante que vocês acompanhem todos os vídeos aqui no canal, então ativem as notificações aqui embaixo, curtam, compartilhem, comentem e a gente se vê na semana que vem. Até mais, tchau!